Trump 2.0 é uma guerra fria contra a maioria global. Tudo está no condicional ainda entre o Império e a Rússia. Bem-vindos à Tailândia. Bom tudo. Essa é a minha oferenda diária aos Budas dessa casa, inclusive. Eu compro de uma minha amiga de rua. Ela vive na rua. Eu acompanho há vários anos, inclusive. Ela está muito melhor. Hoje eu a reencontrei de novo. Ela tem uma filhinha. É um trabalho duro. Ela fica sentada na rua vendendo as flores para as pessoas colocarem nos seus Budas. Isso, para mim, é um ritual importantíssimo de, pelo menos, ajudar uma pessoa honesta, com família, que é uma homeless tailandesa, mas a gente vê que pelo menos a vida dela está melhorando um pouco. Isso faz parte da ética e do modo de vida budista. O que, voltando à Ásia, é muito, muito importante retomar, mesmo numa megametrópole como Bangkok, retomar os preceitos básicos da vida comunitária e do respeito ao outro e do respeito a valores muito mais altos, tanto do budismo quanto do taoísmo. Bom, eu sinto isso pessoalmente. Agora eu já estou aqui há quase 10 dias e eu já esqueci o Ocidente. Quer dizer, eu não posso esquecer o Ocidente porque eu trabalho com esses horrores todos o tempo todo, todos nós envolvidos em jornalismo independente e analistas independentes. Bom, vamos direto ao nosso assunto, que é extremamente sério hoje. Extremamente sério. É o kabuki do dito cessar-fogo na Ucrânia, que foi mancomunado na reunião em Jeddah, na Arábia Saudita, no início dessa semana, uma delegação americana e uma delegação ucraniana. É um kabuki gigantesco, na verdade, é um kabuki numa matrioshka, né? É uma matrioshka de kabukis, é uma matrioshka de máscaras. Você vai tirando uma máscara, vai tirando outra máscara, vai tirando outra máscara, e você termina. Você não chega no final, e ainda que você chegasse ao final, o final estaria mascarado também, dentro dessa matrioshka gigante. Bom, qual é a situação no momento? Resumindo o máximo possível. A OTAN está desmilitarizada e como um bando de baratas tontas. A Ucrânia está virando um cemitério gigante. A União Europeia é outro bando de baratas tontas absurdas tentando salvar o insalvável, que é a sua derrota estratégica no solo de Novorossiya. E agora também com a invasão frustrada e definitivamente aplastrada em Kursk, onde morreram pelo menos 70 mil ucranianos, sacrificados numa operação absolutamente absurda desde do início. Os Estados Unidos estão tentando, com o Trump 2.0, estão tentando salvar o insalvável também, que é montar um circo, um reality show suficientemente convincente para vender para a população, para a opinião pública interna, doméstica americana e para o mundo como um todo, uma certa vitória, entre aspas, dos Estados Unidos no meio de uma derrota estratégica de espectro total, para citar eles mesmos. A doutrina do domínio total do espectro, promulgada logo depois do 11 de setembro, em 2002, a derrota total no espectro em relação à guerra por procuração na Ucrânia entre os Estados Unidos e a Rússia é absoluta. Mas eles têm que vender isso como uma vitória, ou eles têm que vender isso pelo menos como um empate técnico. E, evidentemente, Trump, com a sua megalomania efervescente, em eterna ebulição, a sua candidatura para ganhar um prêmio Nobel da Paz como quem promoveu a paz entre Rússia e Ucrânia, que na verdade seria uma paz, na prática seria, não, eu não digo será,
seria porque tudo está no condicional ainda entre o Império e a Rússia. E, enquanto tudo isso, os BRICS, ou BRICS+, BRICS Plus, também continua avançando, lenta, gradual e seguro, como é a divisa não oficial dos BRICS. Mas a reorganização dos BRICS face a esse novo paradigma instaurado pelo, digamos, o mestre do circo, o senhor Disco Inferno, os BRICS estão se adaptando e eu estou falando para vocês de um dos partners dos BRICS, a Tailândia. Aqui do lado, a Indonésia é membro pleno dos BRICS. O Sudeste da Ásia está com força total dentro dos BRICS. E faltam apenas, na verdade, 4 meses de trabalho antes da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. E o trabalho vai ser enorme justamente para contornar toda a demência jogada no tabuleiro e no circo global pelo condutor do circo. Todos nós sabemos quem é. Bom, no meio de todo. Essa é a situação no momento da maneira mais concisa possível. Vem este kabuki, praticamente do nada, de uma delegação americana extraindo concessões de uma delegação ucraniana. É impossível acreditar em qualquer coisa que vem desse tecido de neonazis e de criminosos de guerra no poder em Kiev, em torno do presidente ilegítimo, de teoricamente, um cessar-fogo de 30 dias, possivelmente renovável, assumindo que a Rússia aceite esse cessar-fogo. Today, we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. Então, esse é mais um golpe de circo, usando um kabuki de máscaras mais uma vez, tentando impingir, os americanos tentando impingir à Rússia uma solução que não só não é uma solução, como já foi desde o início detalhada pelo presidente Putin, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Defesa, pelo representante da Rússia na ONU, todo mundo, como absolutamente inaceitável. Isso a gente já sabe pelo menos em detalhes, desde o meio do ano passado, vindo diretamente do presidente Putin. Não, para a Rússia, não é absolutamente impossível qualquer cessar-fogo. E, mais ainda, um cessar-fogo depois com equipes de mantenedores da paz, com tropas europeias. Tudo isso está absolutamente fora de questão. A única coisa que interessa à Rússia, que tem o controle da ofensiva, tem o controle do que está acontecendo no terreno, no campo de batalha, e tem todas as cartas na mão, ou seja, quem tem as cartas na mão num estado de guerra define as soluções. Os ucranianos não só não têm cartas na mão, como Trump disse diretamente ao seu presidente ilegítimo, como Trump, ele mesmo, não tem carta nenhuma para oferecer à Rússia. O que eles têm? Eles têm controle da narrativa. Eles têm substituir uma narrativa por outra o tempo todo, se for de um dia para o outro, literalmente. O caso desse cessar-fogo é uma substituição da narrativa, literalmente, de um dia para o outro. Tanto que levou o secretário de Estado, Marco Guzano Rubio, a dizer que a bola está no campo da Rússia. Não, a bola não está no campo da Rússia. A Rússia está em cima digamos, da pequena área americano-ucraniana há muito tempo. Está a ponto de marcar um golaço. Está na beira de marcar um golaço. Mas, por enquanto, eles estão fazendo um tic-tac, eles estão trocando
a bola na pequena área, como nos velhos tempos do Grande Barcelona. Ou seja, os russos já perceberam que isso é mais uma armadilha. E uma armadilha. Os americanos concordaram com a armadilha que foi basicamente tecida. Os ucranianos concordaram com a armadilha que foi basicamente tecida pelos americanos. Ou seja, a Rússia tem que responder a uma oferta de paz, entre aspas, que não é paz nenhuma. A única razão que os ucranianos concordaram com essa formulação da delegação americana é porque eles não só eles não têm cartas nenhuma, como eles estão em desastre absoluto no campo de batalha, tanto no fronte de Donbass quanto nessa retirada praticamente total de Kursk. E os russos, evidentemente, cabe a eles agora utilizar Sun Tzu mais uma vez, no qual eles são mestres. Revirar essa proposta e responder de uma certa maneira a esta quase imposição de Trump, dizendo: nós agora fechamos um acordo para um cessar-fogo. Agora os russos têm que responder. Os ucranianos já disseram sim. Eu espero que os russos vão dizer sim também. Ele sabe perfeitamente que os russos não vão dizer sim. O que a Rússia vai dizer, e que muito interessante, desde a hora que foi solto no ciclo de notícias e por Trump diretamente, de que chegaram a esse cessar-fogo, a Rússia apenas disse: nós não recebemos nenhuma comunicação oficial dos americanos ainda. Nós estamos esperando que os americanos nos contatem e digam exatamente o que foi fechado em Jeddah, e aí nós vamos responder. Ou seja, Moscou já está preparando a sua. Não é uma não resposta à resposta, digamos, a sua resposta enviesada a esta armadilha. Eles vão imprimir no subconsciente de Donald Trump, na verdade, não só que, do jeito que foi formulada essa proposta de cessar-fogo, não vai levar a lugar nenhum e muito menos a resolver as causas profundas da guerra na Ucrânia, como os russos vão provar a Trump diretamente, e isso vai ter que ser direto, inclusive mais um telefonema direto Putin-Trump, explicando que chegou-se a essa situação basicamente com a responsabilidade de todos os que vieram antes de Trump. E isso inclui a administração Obama e a administração do cadáver que acabou agora há pouco, no meio de janeiro. Passando por Trump 1.0, que basicamente estava continuando basicamente a fazer a mesma coisa que tinha sido iniciada por Obama. Sanções contra a Rússia, não mudou muito. Então, o jogo de máscaras adquire um novo significado agora, porque cabe à Rússia agora desmascarar o absurdo dessa proposta de cessar-fogo, entre aspas, que não significa em si absolutamente nada. Em paralelo, os britânicos estão fazendo tudo para sabotar, seja o que for que seja discutido entre os americanos e os ucranianos, e especialmente entre Trump 2.0 e a Rússia. Porque eles têm interesses muito definidos para digamos, um pós-Ucrânia, que inclui uma presença britânica extremamente forte, não só em Kiev, porque eles querem forjar o novo presidente da Ucrânia, que está sendo preparado pelo MI6 em Londres, o general Zaluzhny, que é um homem dos ingleses, essencialmente. Esse é o cara que eles querem no poder da Ucrânia, porque ele vai defender os interesses ingleses, os interesses da inteligência, os interesses do MI6 e os interesses daquela mentalidade ainda dos resquícios do Império Britânico que ainda predomina nas elites britânicas. E isso inclui, por exemplo, tudo que Zelensky assinou ilegalmente com o Starmer, dando para os ingleses
reservas ucranianas, terra ucraniana, minerais ucranianos, pelo menos da parte oeste, evidentemente, e controle de portos, o que inclui o controle do porto de Odessa. Os ingleses querem controlar Odessa porque eles querem, na verdade, controlar a população russa de Odessa e controlar um porto fundamental do Mar Negro para ter uma presença inglesa perene no Mar Negro, seja o que for o que aconteça na Ucrânia, e impedir que a Rússia conquiste Odessa. Então, esse é o grande jogo, digamos, a médio e longo prazo. Os russos sabem tudo isso perfeitamente, têm os seus planos que ninguém, tanto em Moscou quanto analistas internacionais, ninguém tem acesso e sabe até onde vai a operação militar especial, até onde vai parar, quando vai parar, em que condições e se Odessa está incluída numa tomada russa. Tudo isso só quem sabe é the big guy, ele lá em cima. A decisão final é dele. Como a decisão final dele é de dar a famosa ordem, como um dos comandantes do Donbás me disse há um mês atrás, em Donetsk, nós estamos todos esperando a ordem. Quando vier a ordem, todo mundo vai avançar e não vai ter limite. Então, essa grande ofensiva, a ordem para essa superofensiva russa não veio, não se sabe quando vai vir e se virá. Bom, então o jogo, o kabuki, é extremamente complicado e vai depender muito digamos, dessa possível, no momento que eu falo para vocês, visita do enviado especial da administração Trump 2.0, Witkoff, que tecnicamente vai a Moscou para falar diretamente com o presidente Putin. O que é. Dá para se olhar enviesado essa história. Uma conversa como essa deveria ser pelo menos um secretário de Estado enviado, ou alguém do Conselho de Segurança Nacional americano. Eles vão enviar os americanos, teoricamente, apenas um assessor do presidente que está coordenando o diálogo com a Rússia. Ou seja, não é no mais alto nível. O presidente Putin quer ouvir a estratégia, se existe, diretamente o presidente Putin. Ou seja, a paciência, digamos, taoísta do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e do presidente Putin em detectar que tipo de armação circense está vindo dos americanos continua. E a partir do que o enviado da armação circense vai dizer a Putin em Moscou, nós teremos a reação oficial russa a na verdade, esse cessar-fogo de mentirinha, né? Bom, tem tantas outras coisas no meio dessa história que eu queria, mas eu vou ser, por questão de tempo, o que é uma das coisas legais do Pepe Café, a gente tentar sintetizar assuntos extremamente complexos em menos de meia hora. Ficar na internet falando 2 horas, 2 horas e meia, é uma perda de tempo, sinceramente. Esse nosso sistema de menos de meia hora ir direto ao ponto e pelo menos colocar todas as variáveis é muito mais eficaz e solta para vocês todos balões de ensaio e, digamos, pepitas que vocês podem refletir a curto, médio e a longo prazo e ver o que isso vai dar na realidade ou não, ou se isso são bolhas irreais, como se afigura a situação em relação a esse cessar-fogo. O, o X da questão, que são o quadro em cima de tudo isso, são as relações entre Rússia e Estados Unidos, a possibilidade delas começarem a retomar um ritmo relativamente normalizado. A gente está apenas no começo, isso tem sempre que ser frisado. E a dinâmica interna vindo dos Estados Unidos é extremamente complexa, porque é uma dinâmica entre
isolacionista. Mais uma vez, a cenoura, a famosa metáfora da cenoura e do porrete, que é como o império trata o planeta inteiro. A cenoura é de que estamos agora numa fase onde estamos embarcando para um certo isolacionismo, em muitos casos, isolacionismo total. E o porrete é que o império continua sendo um poder hegemônico e não quer perder o seu poder hegemônico. Então, essa confrontação entre cenoura e porrete com Trump 2.0 é ainda mais aguda. E isso aponta para as contradições estruturais, não só do modelo americano, quanto da imposição do modelo americano para o resto do mundo. Por exemplo, alguns dos melhores analistas chineses estão qualificando o que está acontecendo até antes de Trump 2.0 como uma guerra fria dos Estados Unidos contra o mundo inteiro. Eles estão fundamentalmente corretos. Porque com Trump 2.0, tenho que pedir ajuda ao meu, ao meu amiguinho do Buda. Amiguinho do Buda, faça eu falar português sem cometer erros. Bom, já pedi para ele. Bom, Trump 2.0 é uma guerra fria contra a maioria global, representada fundamentalmente pelos BRICS e pelos BRICS+, os BRICS Plus, os BRICS mais os partners. Não há a menor dúvida a respeito. Isso mostra para vocês, mais uma vez, a acuidade dos chineses. Os chineses estão acompanhando essa dança entre os Estados Unidos e Rússia, mas eles estão acompanhando em segundo a segundo. É fascinante. Eu passei muito tempo nesses dias, algumas conversas pessoais e acompanhando os melhores expoentes da mídia chinesa, os melhores analistas chineses, e ecos que vêm deles, e comunicações por Telegram, etc., de como eles estão acompanhando a dança, porque essa dança diretamente influi o futuro das relações, tanto Rússia-China, que é a parceria estratégica, quanto China-Estados Unidos, que é contenção total da China, é a doutrina oficial americana. Bom, por exemplo, uma das melhores análises chinesas, absolutamente brilhante, publicada no Guanxia, o Observador, que é provavelmente o melhor website chinês de política interna e de política externa, eles veem perfeitamente, por exemplo, eles definiram perfeitamente quais são os três principais poderes, os três poderes, digamos, por trás de Trump 2.0. Wall Street, mais importante, grande indústria, no sentido de poder industrial americano remanescente, que é basicamente energia, sobretudo gás, shale gas, gás de xisto, aço, alumínio, o que sobra da grande indústria americana. E o terceiro polo, evidentemente, todo mundo sabe, o tecnofeudalismo de Silicon Valley, representado pelo, podemos dizer, o ghost presidente, né? O presidente fantasma Elon Musk. Os chineses veem isso claramente. E, ao mesmo tempo, eles veem claramente o choque das agendas desses três poderes atrás de Trump 2.0 e como isso interfere diretamente na política externa americana. Por exemplo, os chineses, como os russos, veem claramente que a única coisa que interessa para Trump 2.0 mesmo, acima de tudo, é a possibilidade de reindustrialização dos Estados Unidos. E para isso ele vai usar todas as armas necessárias, desde tarifas, entre aspas, que é o mantra de Trump, a, digamos, essa inteligência artificialização do governo americano e de tudo isso está subordinado aos magnatas de Silicon Valley, especialmente Elon Musk. E no caso de mão de obra que pode ser usada
interna americana nesse processo de reindustrialização, não só mão de obra estrangeira. Trump quer que isso sejam trabalhadores americanos. Vai ser muito difícil, porque com o colapso do sistema educacional americano, a qualidade dos trabalhadores americanos diminuiu de uma maneira absolutamente brutal. E, obviamente, truques de econômico-financeiros que levam a algo que a gente pode, nos próximos Pepe Cafés, entrar mais em detalhes, que é o chamado Acordo de Mar-a-Lago, que é quando Trump chamou um monte de gente de Wall Street, os mais importantes, e falou: nós vamos ter que mudar as regras do jogo em relação ao dólar imediatamente. E vocês todos têm que estar nessa jogada. Bom, isso a gente vai discutir mais tarde, porque é um assunto extremamente complexo. Basicamente, é, é uma armação, é uma mutreta de proporções intergalácticas, que é de forçar todo mundo, os bancos centrais do mundo inteiro, a comprarem bônus do Tesouro americano fixos, que não pagam interesse, juros, desculpe, durante 100 anos, imóveis, na verdade, um papel que não vale nada durante 100 anos, para sustentar o dólar e, com isso, fazer cair a força do dólar globalmente. Essa é a versão curta dessa história. Depois a gente vai explicar com mais detalhes. É uma espécie de, digamos, do filho dos acordos do Plaza, em 1985, quando os Estados Unidos impuseram ao resto do mundo uma revalorização do dólar. Agora eles querem impor ao resto do planeta inteiro abaixar o valor do dólar para aumentar exportações americanas. Eles não têm muito que eles exportam. Mas, pelo menos, eles conseguirem conter essa explosão absolutamente brutal da dívida, 34 trilhões, 35 trilhões, 36 trilhões de dólares, absolutamente impagável. Bom, então, mais uma vez, as preocupações internas de Trump e usando esses três poderes atrás dele para reindustrializar os Estados Unidos, abaixar o valor do dólar globalmente e obrigar o planeta inteiro a comprar bônus do Tesouro que, no fundo, não valem absolutamente nada, ao contrário dos atuais, que ainda valem alguma coisa, isso predomina sobre tudo que está acontecendo em política externa. Mas, para tudo isso começar a funcionar e ter mais impacto, ele precisa de um grande sucesso de política externa. E o único sucesso de política externa à frente é ele posar como um prêmio Nobel da Paz, promovendo a possibilidade de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, que, na verdade, é um acordo de paz entre Estados Unidos e Rússia, mas isso ele não pode dizer abertamente. Então, como vocês podem ver, nesse pequeno resumo, o teatro de máscaras, esse kabuki dentro de uma matriosca gigante, é de uma complexidade absolutamente infernal. E o que a gente está vendo nessa semana, esse episódio do tal cessar-fogo, e esperando a resposta Sun Tzu da Rússia, vai adicionar outros elementos e vai tornar o kabuki ainda mais incendiário. A gente pode mais ou menos prever que a resposta russa vai. Os russos vão elaborar uma resposta que vai. A administração Trump vai perder o balanço de novo, eles não vão saber como responder a essa resposta russa. E os russos vão deixar basicamente claro como vocês mesmos podem acreditar num regime neonazi e criminal como que é. Que na véspera de estamos prontos a aceitar um cessar-fogo de 30 dias, soltam 350 drones contra alvos dentro da Federação Russa, especialmente Moscou, e batem em retirada de Kursk, assumindo o fracasso absoluto da sua operação diversionista. Ou seja, é um regime nazi criminal. Se Trump quer basear a sua oferta de negociação com a Rússia com essa gente,
os russos têm todas as ferramentas para provar por A mais B ou de A a Z para Trump que ele vai entrar numa fria absolutamente gigantesca. Então, esse é o pé que a gente está agora. Pequeno resumo, a gente joga a bola para a semana que vem. A semana que vem acho que vai ser ainda mais incendiária, porque a gente já vai ter a resposta russa. Inscrevam-se no canal. As melhores saudações budistas para vocês do Sudeste da Ásia. E nós vamos começar a falar também de assuntos extremamente interessantes que estão acontecendo aqui no Sudeste da Ásia, ligados à China e dentro da China também, e as análises da China em relação à dança Estados Unidos-Rússia. Muito obrigado a vocês todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.